Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Quando vocês estão chegando aí, eu estou só procurando aqui uma passagem do meu livro, Dê um Salto Quanto Sua Vida. Só um minutinho, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui ao vivo, nas 3 mídias, a live. Bom dia, Sheila, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quando vocês estão chegando aí, eu estou aqui procurando uma passagem do meu livro, né? Dê um salto quântico em sua vida. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o salto quântico através da compaixão, né? A gente vai falar sobre compaixão. Nos meus 2 livros, nos 2 últimos livros, eu trago reflexões sobre a compaixão, né? Bom dia, bom dia. Vocês estão aonde? Vão dizendo aí onde é que vocês estão, hein? Bom dia. Na presença de Jesus Cristo, Laucena, Iracema. Vocês estão aonde nesse momento? Em que lugar do Brasil? Em que lugar do mundo? Em que país? Em que estado? Vão dizendo aí enquanto eu estou procurando aqui uma passagem para ler para vocês. Só um minutinho. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre... Hoje a gente vai estar falando sobre o salto quântico através da compaixão, né? A Eveline já está chegando aqui também. Daqui a pouco eu chamo ela. Estou só procurando se eu encontro um texto aqui no meu livro. No meu livro Dê um Salto Quântico em Sua Vida, que eu tive um insight aqui, mas enfim, vamos ver. Ah, bom, encontrei. Era exatamente isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão aonde? Bento Gonçalves, chegando daí o Gustavo. Boina Morcado, diretamente de Moçambique, Maria Helena, de São José do Rio Preto, Paulina. Bom dia, Romilda, Iracema de Salvador. Deixa eu colocar aqui a Eveline. Houve e terminou que, havendo um imprevisto, não foi programada a live. Está tendo no YouTube, mas não foi programada, então a Eveline entra só aqui. Quando ela entrar, vai entrar só no Instagram, viu, gente? Eu vou fazer uma introdução aqui, daqui a pouco eu chamar a Eveline e a gente vai fazer uma medição também das pessoas, né? Como sempre, eu vou abrir o dia também tomando o meu suco verde, suco verde roxo, né? Porque quando ele vem com beterraba, com outras, ele não fica mais verde, né? A cor, na verdade, do suco verde, a gente chama de suco verde, né? Depende do que tem, do que vem, né? Do que predomina. Quando tem a beterraba predominante, né? Quem está chegando aí pela primeira vez, nos acompanhando, isso é um suco que eu tomo há mais de 10 anos, meio litro, já tomei água, e agora é exatamente onde eu vou contemplar as minhas células, as bactérias, né, do meu intestino. Aqui eu tenho, aqui tem muitas substâncias, né? Você aqui tem muitas substâncias hidrossolúveis, são as fibras hidrossolúveis, ou seja, que são solúveis em água. Então, com isso, eu já nutro as minhas bactérias, entendeu? E trago muita energia vital para minhas células, né? Porque aqui eu só tenho alimentos, praticamente são todos os alimentos orgânicos, com exceção da maçã e da pera, tudo é orgânico, muita fibra, muitas verduras, muitas frutas, né? Então, com isso, eu começo o dia com energia em alta. Então, um dos aspectos de você buscar saúde integral, de você dar um salto quântico, né? Aqui tem maçã, tem pera, tem limão, tem laranja, tem o pepino, tem a cenoura, tem a folha da cenoura, tem a beterraba, a folha da beterraba, tem 3 tipos de alface, tem a couve, tem o brócolis, tem a selga,
né? Tem o agrião, né? Então é muita coisa. Então tudo que é verde tem também aqui os germinados. Então eu boto germinado de alfafa, germinado de grão de bico, germinado de lentilha. Então depende, porque eu comprei isso na feirinha, né? Tem a grama do trigo, né? Que tem uma quantidade muito grande de clorofila, né? Olha, eu faço ele ficar delicioso, viu, Lauceno? Você vai aprendendo a fazer misturando, porque aqui tem abacaxi, então eu vou colocando algumas coisas que vão dando um sabor muito, muito legal também, né? E o sabor também, isso está na mente, né? Mas, assim, tem como você ir aprimorando à medida que você vai fazer, né? A inscrição, Saline, do workshop, né? Você pode fazer nesse lote, no segundo lote, até domingo. Até domingo é segunda-feira, tá? Então, assim, inscrevam-se, porque nós vamos fazer no dia 23, porque a Eveline, nós estávamos conversando e ela vai comprar um boneco de acupuntura para esse workshop, tá? Então, para que o boneco chegue aqui em Recife, quando ela esteja aqui, nós adiamos o workshop para o dia 23. Essa é a novidade, porque vai vir pelos Correios um boneco de acupuntura, onde ela vai poder mostrar ao vivo os pontos de acupuntura, tá? Então a gente. Não, mel não, não coloca açúcar, não. Não açúcar nem mel, boto não. Aqui, o açúcar vem do abacaxi, vem da beterraba, da cenoura, da maçã, da pera, tá? Já tem bastante açúcar aqui, diretamente das frutas. Então, isso é uma coisa que você pode fazer diariamente também, né? Essa aí, Gustavo está dando uma ideia boa. Eu até vou soltar o meu aviãozinho aqui. Vocês podem fazer isso aí, ó. Chamar aí as pessoas para vir participar da nossa live, né? Os conteúdos que a gente traz aqui são sempre muito especiais e nós hoje vamos falar sobre compaixão, né? Ah, você é amiga da Silene da Holanda? Ótimo. Olha, esse workshop é um ótimo presente, viu? É um ótimo presente porque ele está por R$ 74, a gente está dando de presente realmente, né? E nós vamos falar sobre imunidade, longevidade, rejuvenescimento, tá? Então eu indico a todos vocês, a todas, é uma oportunidade de você fazer um grande investimento em você, né? Vai ser eu e Eveline, durante 3 horas a gente vai estar falando sobre imunidade, né? Sobre rejuvenescimento, longevidade, como você tem um estilo de vida que aumenta os seus telômeros. E uma das coisas que mais aumentam e protege os telômeros, vocês sabem o que é? É a compaixão, né? É a compaixão. Então vamos começar a falar de compaixão. A compaixão e a autocompaixão, né? Então eu tenho visto muito, eu adoro essa coisa do mundo animal, né? Do comportamento animal. E eu tenho visto, semana passada a gente estava vendo aqui, junto com a Evelina, a gente estava vendo o comportamento das águias, dos ursos, né? E assim, é impressionante, né? É impressionante o reino animal, como há um equilíbrio de força, né? De carinho, de proteção e de muita luta também, né? Então, assim, algo muito, muito interessante. E aí eu estava observando, também os animais têm um nível de consciência, né? Tem um nível de consciência. Então, se você observa, por exemplo, o comportamento de uma hiena é um animal, assim, ele é muito agressivo, né? Ele vive ali naquela zona de sobrevivência. Ele ataca, ele está sempre num processo de disputa, de ataque, né? Então, as relações da hiena, né, são muito pesadas, são muito densas, né? E eu estava exatamente analisando esse comportamento dos animais, analisando o comportamento humano também, né? Então, tem pessoas que também estão só no ataque, elas estão o tempo todo no ataque, elas estão o tempo todo se defendendo, elas estão o tempo todo provocando, elas estão o tempo todo se sentindo ameaçadas, né? Então, elas se unem em grupos, ficam mais fortes e atacam aquelas pessoas que são mais fracas também, né?
os excluídos, né? Então, isso acontece com frequência, né? E uma coisa interessante também no reino animal, que eu observo em determinadas espécies, né? É exatamente o comportamento. Os machos, eles são capazes de atacar os filhotes de uma fêmea para matar aqueles filhotes para que ele ficar com as fêmeas, entendeu? Antes do tempo, né? Então elas têm que ter muita energia, né? Tem os leões acontecem isso, os ursos acontecem isso, até com os golfinhos, que são seres assim muito queridos, também acontece isso. É uma coisa interessante. Então eu estava vendo o filme sobre os golfinhos e mostrando isso também, 4 machos atacando uma fêmea para matar o filhote para poder procriar com ela. Olha só que coisa. Então esse instinto, né? Esse instinto da sobrevivência, né? Termina você se distanciando do sentimento de compaixão. Isso vai acontecer com os animais, né? E aí a gente vai observando, o David Hawkes, ele fala um pouco sobre isso, né? Que aí os herbívoros, né? Os herbívoros, eles vão tendo níveis de consciências mais elevados, né? Então você vai ver os elefantes tendo um comportamento de grupo muito forte, né? Eles viajam quilômetros, eles ensinam, né? E tem ali a matriarca, normalmente é uma elefante fêmea, que é a matriarca, a líder do grupo, é uma fêmea, né? E ela tem uma sabedoria muito grande, ela vai repassando aquele aprendizado, aqueles caminhos, né, para encontrar água quando está na época da seca, né? E eles têm um comportamento, né, mais, digamos assim, menos agressivo entre eles, entendeu? Então, as girafas, você vai ver esse comportamento. Então, é interessante isso, né? Porque nós vamos perceber no reino animal o, o, o desenvolvimento do ser humano, né, que nós passamos por essa fase, né? A fase do réptil, então é um animal altamente agressivo, um crocodilo, um jacaré, que ataca por instinto, mata por puro instinto, né? E aí você depois vem os mamíferos, que já trazem, porque os mamíferos, eles têm essa agressividade, mas eles também têm um carinho muito grande, há uma relação de afeto muito grande entre a mãe e os filhos, apesar de os machos poderem matar os filhos para poder ficar com a fêmea antes do tempo, né? Então, esse comportamento humano, né, que a gente vê também entre os seres humanos, que muitas vezes são altamente agressivos, né, com suas companheiras, né? Então, isso, infelizmente, é um traço evolutivo. É um traço evolutivo. Nós vamos ver os chimpanzés, que são também uns queridos, mas que também são agressivos. Eles são carnívoros, né? Eles são carnívoros e eles podem atacar também os filhotes para ficar com as mães. Já tem um tipo de macaco, né, que habita essa região aqui da América do Sul, não me lembro bem o nome, em outras áreas, que parece com chimpanzé, que são altamente sociáveis, são altamente grupais, né? Então, eles protegem os filhos convivendo com esses macacos, eles se sentem protegidos. Os chimpanzés não, porque eles podem ser atacados pelos machos que querem procriar antes do tempo, né? Eles matam os filhos para poder ficar com as mães começarem a procriar de novo, né? Antes do tempo, né? Então, isso você vai encontrar em várias espécies. Então, é interessante esse comportamento animal, né? Então, você vai ver o crocodilo, que é um animal instintivo, que mata mesmo que não tenha fome, né? Então, assim, um nível de agressividade absurda. É um bicho que está o tempo todo se sentindo ameaçado, né? O território dele, se entrar no território dele, ela ataca. Nós vamos ver isso no comportamento humano, né? Então, no comportamento humano, nós vamos ver as pessoas que estão em níveis de consciências mais densas, né? Pessoas que estão com muita raiva, com muito medo, com muita culpa, elas estão exatamente tendo relações. Estou terminando de tomar o meu suco verde roxo aqui. As pessoas estão tendo relações que são muito predatórias, né? Ninguém confia em ninguém, né? Eu não sei se você já conviveu com pessoa, que são aquelas pessoas que fazem muita fofoca, muita intriga, que estão numa vibração muito baixa, e aí você está ali conversando, você está numa roda de conversa, e você, quando sai daquela roda de conversa, as pessoas começam a falar mal de você. E quem sai da roda sabe que isso vai acontecer, entendeu? Ninguém confia em ninguém, né? É uma relação
né, chamada de relação de perde-perde, né? Ou seja, as pessoas estão em vibrações muito baixas, tá? Elas estão competindo, elas estão num processo destrutivo, elas veem as outras como inimigas, elas assim, elas querem se dar bem de todo jeito e todas as ações delas são voltadas, né, para tirar proveito das outras pessoas, né? Então são relações altamente predatórias e agressivas, né? Onde as pessoas vivem no reino, literalmente, né? No reino dos infernos, né? Oi, Rita, que bom você aqui. Então, à medida que essa vibração vai aumentando, você vai encontrando isso nos seres humanos, né? Que é exatamente onde as relações tem a relação de ganha-perde, né? De perde-ganha, então você ganha, o outro tem que perder, um ganha, o outro tem que, né? Se alguém perde, alguém tem que ganhar, né? Então são relações desequilibradas também. Então você vai ver isso também no reino animal, né? E aí, à medida que você vai escalando, né, a escala de frequência do Hawkins, né, nós vamos chegar na coragem. Então, na coragem, nós começamos a olhar para nós e ter responsabilidade pela nossa vida. E aí nós começamos a ter coragem também de olhar a realidade pela ótica do outro, né? É aí onde você começa a brotar esse sentimento de compaixão, que não é um sentimento de pena, viu, gente? Compaixão não tem nada, né? A compaixão não tem nada a ver com pena, tá? Pena é um sentimento onde você se coloca numa posição de superioridade. Na compaixão não é isso. Na compaixão você consegue perceber uma atitude de ignorância do outro, uma atitude de sofrimento. O outro está gerando sofrimento para outras pessoas. E ele precisa também, ele precisa se acertar com as leis, porque tem pessoas que estão transgredindo todas as leis, tem pessoas que estão incitando o ódio, tem pessoas que estão incitando a raiva nas pessoas, né? Porque elas vivem nesse campo, né? Elas vivem nesse campo, elas vivem o tempo todo, né, dentro de uma lógica que ela está cercada de inimigos, então ela vive o tempo todo nessa lógica, ela não olha para as causas do sofrimento, ela olha para o sofrimento e ela se coloca como vítima e ela tem que atacar, né? Então, por isso que as pessoas precisam entender que existem as leis, existem, bom dia, lei, existem as leis humanas, né? E que as pessoas precisam também, as leis precisam ser cumpridas, naturalmente, né? Sobretudo se são leis justas, né? E aí nós vamos, por exemplo, para o reino vegetal, né? Olha, observe o que é que faz uma mangueira, né? O que é que faz uma mangueira, o que é que faz um pé de jaca, né? Um pé de pitomba, né? O que é que faz uma pitombeira, um pé de goiaba, né? Então, elas estão ali, passam o ano todo se preparando para dar frutos, saciar a fome, né? Então, você planta uma semente de cenoura, ela vai, né? Se você planta uma bananeira, ela vai dar frutos, e se você não tiver o fruto, se você não tirar o fruto, morre. E aquele fruto morto vai gerar um adubo para alguém, né? As cascas vão gerar vão gerar benefícios também. Então, quando a gente olha para o comportamento né, o comportamento do reino vegetal, ele é um comportamento assim de um nível de inteligência, um nível de compaixão muito grande, porque o reino vegetal ele está servindo, ele está nos servindo, né? Assim, faça chuva ou faça sol, né? Você vai ter manga, você vai ter manga. Na época da manga vai nascer manga, né? Por isso que as frutas da época são tão saudáveis, porque elas não são forçadas a nascer. É a generosidade, é a inteligência inata da natureza que está trazendo essa possibilidade, né? Oi, Roseneide, bem-vinda. Trazendo essa possibilidade. Então, as frutas, né? O reino vegetal, ele está ali a serviço. Ele está se colocando a serviço. No meu livro, nesse livro,
Aqui, ó, nesse livro aqui, O Poder da Autocura, onde eu trago a medicina da floresta, eu trago essa questão do comportamento, né, dos vegetais, né, da internet, da banda larga da floresta, em harmonia com os fungos, né? Se a gente olha para a inteligência dos fungos, é uma coisa espetacular, entendeu? Ali tem o dedo de Deus, como tem nas árvores também. Então, os vegetais, eles estão vivendo eles estão nesse processo de compaixão permanente, né? Eles estão a serviço, né? Então, faça chuva, faça sol, né? Você vai lá na Mata Atlântica, você vai ter jaca, né? A jaqueira está botando jaca. Na época da jaca, ela vai botar jaca. Independente se você comeu ou não, ela está dizendo, ó, estou aqui para lhe servir. Se você quiser, vem pegar a sua jaca aqui. Vem pegar a sua goiaba. Vem pegar a sua manga, né? Então, é essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade de servir, de se colocar a serviço. A compaixão tem a ver com isso. Mas a compaixão, ela tem a ver também com esse lugar de você perceber que nós estamos exatamente nesse processo, nós estamos convivendo com esses estados animais, com o réptil dentro da gente, com o mamífero ainda agressivo, né, com medo, né, entende? Nós estamos vivendo com todo esse processo evolutivo e que estamos treinando, né, as melhores formas de lidar com nós mesmos, né? Eu estava vendo o Lama Santen falando do mestre dele, o Sogyal Rinpoche, que veio, né? Ele veio do Tibete, né? E aí perseguido, deixou a família, né? Então ele um mestre, né? E os chineses estavam matando todos os grandes mestres, porque não queriam que aquele conhecimento fosse divulgado, né? Eles queriam acabar com aquela linhagem dos mestres budistas, né? E aí ele traz o que ele consegue trazer, né, do que ele tinha de escritos e tudo mais, né? E ele vai sendo perseguido durante a viagem, né? De forma que quando ele chega no Nepal, ele praticamente tinha perdido tudo, não tinha nada, só estava com a roupa do corpo e muito frágil e muito doente, né? Imagina andar quilômetros em neve abaixo de 40 graus abaixo de zero, né? Então, assim, essas pessoas, elas trouxeram esse conhecimento, né? Então, o budismo tibetano, ele tem uma influência na pacificação mundial, porque ele vai trazer exatamente essa ideia da compaixão, né? É exatamente o que o Dalai Lama perguntou a certa vez a um mestre budista que tinha sido torturado pelos chineses, qual era o maior medo que ele tinha tido quando ele estava sendo torturado. Ele disse para o Dalai Lama, o maior medo foi de perder a compaixão, porque se eu perdesse a compaixão, eu ia odiar. Se eu odiasse, se eu entrasse no campo do ódio, eu estava perdido, a minha vida não tinha mais sentido. Tá? Então, a compaixão é esse sentimento onde eu posso, mesmo percebendo a maldade, mesmo percebendo a violência, né? Eu sei que dentro desse ser humano tem uma luz, existe uma luz, dentro de cada um de nós existe uma luz. E você que está passando por um momento de dificuldade, você está passando por um momento de desafio, você precisa também olhar para dentro de você com compaixão. A autocompaixão é uma das formas mais poderosas de aumentar os nossos telômeros. Nós temos que ser pacientes conosco, porque nós muitas vezes estamos também no reino dos infernos, no reino da ignorância. Estamos agindo com inveja, movidos pela inveja, estamos movidos pelo orgulho, estamos movidos pelo medo. É isso que a gente tem visto, a grande maioria das pessoas vibrando abaixo da frequência da coragem. E o nosso objetivo é subir, né? Mais ainda, passar da coragem, chegar no amor. A compaixão já está na faixa de 600 Hz, né? O Lama Santen é uma pessoa muito querida, né? É um mestre para mim, um amigo, né? Uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? Por tudo que eu aprendi e aprendo com ele. Essa semana eu estava vendo algumas coisas do mestre, né?
Olha só, eu vou ler uma parte aqui do meu livro. Nos meus 2 livros eu falo da importância da compaixão, né. Então aqui, ó, nessa nessa nesse livro aqui, onde na página 200, quem tem meu livro aqui, né, na página 200 você pode encontrar assim, ó. Segundo os doutores, né, eu estou falando aqui da inteligência emocional. Como a inteligência emocional e a inteligência espiritual, elas podem nos ajudar a se aproximar da compaixão, a sermos menos agressivos, a sermos mais amorosos, sermos mais saudáveis, né, e mais felizes também, né? Segundo os doutores Andrew e Mark Robert, a raiva é o maior inimigo da humanidade. Ela é considerada a nossa emoção mais primitiva e a mais difícil de controlar. E aí? Já sentiu já sentiu o peso da raiva, né? Ela é considerada, por mais discreta que seja, ela gera ansiedade, nos coloca na defensiva e nos leva a agir de forma agressiva, às vezes descontrolada. Quando reagimos com raiva, com irritação, despertamos no outro o mesmo sentimento de defesa e agressividade que costumam envenenar os relacionamentos. Você já teve um relacionamento envenenado pela raiva? Né? A pessoa com muita raiva, então ela traz o seu sabotador crítico, né? Então a pessoa pega muito pesado, né? E aí termina estimulando em você também a raiva, e aí fica aquela conversa de louco, né? A raiva atua inibindo o lobo frontal, ó, essa parte aqui, ó. Quando você está com raiva, o lobo frontal, o córtex frontal, o nosso cérebro mais jovem, ele é inibido. É ele que nos dá limite. Só que a pessoa com raiva, ela perde o limite, a noção de limite. A raiva atua inibindo a ação do lobo frontal, o que faz com que não só comprometa a nossa racionalidade, bem como nos leve a agir de modo irracional. Na hora da raiva, é comum que o mais importante seja ter razão do que ser feliz. Não responder com raiva a uma provocação requer muito treinamento. Não é uma coisa fácil. Um antivírus poderoso contra a raiva é a meditação, que é capaz de estimular em nós valores elevados, né? Olha só, quando nos concentramos intensamente e consistentemente em nossas metas e valores espirituais, o fluxo sanguíneo do lobo frontal e do cingulado anterior aumentam, fazendo a atividade nos centros emocionais do cérebro diminuir, tá? Então veja, né? Se você foca em valores, né? Se você foca na espiritualidade, né, em valores elevados, você ativa, né? Você ativa o seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. A chave é a intenção consciente, ó, ter uma intenção consciente. E quanto mais nos concentramos em nossos valores internos, maior controle teremos sobre as nossas vidas. Assim, a meditação, sendo ela secular ou uma prática religiosa, nos torna mais aptos a realizar nossas metas com mais facilidade. O cingulado inferior é a área mais nova dentro da história evolutiva do cérebro. É uma pequena estrutura que ajuda a manter um delicado equilíbrio entre os nossos pensamentos e sentimentos. Então, é uma região chamada cingulado inferior. É a região mais jovem. Ela veio, ou seja, nesse processo evolutivo, veio nos trazer essa conexão, né, com o nosso bem-estar, com a nossa espiritualidade. Estudos recentes de escaneamento do cérebro mostram que o cingulado inferior é estimulado pela prática da compaixão e da empatia. Olha aí. Quando estamos com raiva, também não conseguimos sentir compaixão, pois quando o lobo frontal desliga, o diretor-geral desliga, o sentimento de compaixão é bloqueado. Também considero a compaixão um poderoso antivírus contra a raiva, capaz de criar um campo energético que nos protege de energia negativa e de provocações. De acordo com o Dalai Lama, se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique também a compaixão. Para ele, a verdadeira compaixão não é pena, muito menos apego, mas sim a compreensão da igualdade real entre as pessoas. A compaixão nos leva a ver o outro como tendo o mesmo direito que nós temos a ter felicidade, e por isso ela nos traz força interior. Desenvolver a autocompaixão
também é fundamental para que tenhamos uma tolerância maior com nossos erros e com os erros alheios, né? Então, essa passagem está no meu livro, né? Dê um salto quântico em sua vida. Esse livro, as pessoas que fazem parte do meu curso Salto Quântico, elas ganham de presente, viu, gente? Elas ganham de presente, tá? Então, eu quero aproveitar para convidar vocês aqui, no próximo domingo, quem não se inscreveu ainda, vocês podem participar. Eu estarei dando aula experimental, mais uma aula experimental, como tenho trazido sempre conteúdos profundos, né, e revigorantes. Eu vou trazer um conteúdo nessa perspectiva do renascimento. Como é que você pode renascer, né? Como é que você pode renascer? Como é que você pode se reinventar, né? Então, você precisa, para participar às 9 horas do domingo, né, pelo Zoom, né? Nós vamos estar aprofundando esses assuntos também. Diga aí, doutor Vinícius. Às 9 horas você pode se inscrever, é só você comentar, eu quero. Quem estiver no Instagram, comenta, eu quero, que você recebe o link no privado. Quem está no YouTube e no Facebook, a Laís vai estar colocando o link diretamente. Eu vou deixar aqui nos comentários, para quem chegar, ó, para quem chegar agora, você só precisa comentar, eu quero, e nós vamos estar falando sobre renascimento, né? Eu vou abrir a aula de domingo falando sobre renascimento, falando sobre transformações, né? Falando exatamente sobre reinversão, né? Quem está no YouTube não precisa colocar eu quero, só quem está no Instagram. O link no YouTube está aí. Laís, coloca só a aula experimental, né? Participe da aula experimental. Então, você coloca eu quero, porque essa aula, eu estou trazendo conteúdos muito poderosos e nós estamos formando uma nova geração de ativistas, né? De ativistas quânticos, que são essas pessoas que estão determinadas a evoluir, a se curar, né? Então, é exatamente essa é a proposta da aula experimental. Muitas pessoas estão nos acompanhando no curso Salto Quântico, então muitas pessoas já estão chegando na frequência da coragem, muitas pessoas estão também, né, entrando num processo de elevação do seu nível. Vou deixar no comentário aí, então é só você deixar eu quero no Instagram, você se inscreve, vai receber por e-mail o link do Zoom, às 9 horas você vai poder participar comigo, e aí você poderá tirar dúvidas, e a Eveline vai estar participando lá também. Eu vou chamar a Eveline agora. Eveline, você pode fazer o pedido para que a Eveline possa participar da nossa live também aqui, e a gente vai fazer também esse teste de saúde, do nível de consciência das pessoas, né? E da importância da compaixão, da autocompaixão. Então, se você, né? Deixa eu chamar a Eveline aqui. Então, para que você possa investir em valores, né? Em valores elevados. A Eveline vai entrar só no YouTube. Bom dia. Bom dia. Tudo bem por aí? Vê se tá bom, porque eu tô de fone. Tá ok. Aqui, para mim tá ok, né? O pessoal do YouTube, a Eveline tá só no Instagram, viu? Houve um probleminha, não conseguiu programar a live no YouTube, né? Ela ficou sem link hoje de manhã. E aí, Eveline, hoje é o tema da live hoje é a compaixão, né? Eu estava falando aqui sobre a questão dos animais, né? A gente, na semana passada, estava vendo ali o comportamento das águias, dos ursos, né? Enfim, né? E a gente vai perceber, eu estava falando do comportamento também do reino vegetal, né? Que o reino vegetal está num nível já, né? Digamos assim, da doação, né? Então, a mangueira está lá, dando manga, né? As flores estão lá, florindo, independente de você está dando, elas estão colocando flor, estão no processo de serviço, né? E a gente, seres humanos, temos todas as possibilidades dentro da gente, né? E a compaixão é um sentimento extremamente curativo, mas não é uma coisa fácil. As pessoas confundem às vezes com pena, né? Mas não é isso, né? Como é que você avalia aí nos seus trabalhos, né? As pessoas estão se movimentando em busca de ter compaixão, ou ainda existe muita resistência, ou as pessoas confundem ainda muita compaixão com a pena? Eu
Eu acho que confundem muito. A compaixão acaba sendo confundida com a pena e está muito associada a condições, né? É muito fácil ter compaixão com quem a gente ama, não é? Ou com quem nos agrada. Com aquele familiar que te cai bem, né? O duro é ter compaixão com aquele que não te agrada ou com aquele que faz coisas que no seu entendimento estão erradas. Eu posso ler um pedacinho do livro? Claro. Do David Hawkins, tá? Uma chave para fazer o amor ser incondicional é a disposição para perdoar. Com o perdão, eventos e pessoas são recontextualizados como simplesmente limitados ou maus e indignos. Com humildade, estamos dispostos a renunciar à nossa percepção de um evento passado. Oramos por um milagre de ver a verdade sobre uma situação ou pessoa e rendemos todas as nossas opiniões sobre o assunto. O prazer da autopiedade de estar certo, de estar errado, é a todos os ressentimentos. Ao fim, rendemos a própria ideia do perdão. Perdoar alguém implica que ainda vemos a pessoa ou a situação como errada. Assim sendo, precisa ser perdoada. A verdadeira rendição significa deixar completamente de ver isso de tal maneira. Quando rendemos a nossa percepção completamente, deixamos ir todo o julgamento, então toda a situação é transfigurada e vemos a pessoa como amorosa. Com todo julgamento, é na verdade um auto-julgamento. Nos libertamos do processo. Então a compaixão é, em vez de odiar o mal, sentimos pesar e a compaixão por pessoas que foram sobrecarregadas por negatividade. Aqui ele cita até o exemplo do Hitler, né? Então ele fala, a gente se coloca numa posição assim de perdoar. Quando você se coloca nessa situação, eu vou perdoar, aí você acaba se colocando numa situação até de superioridade, né? Como se o outro estivesse errado e você estivesse certo. E daí ele cita o exemplo do Hitler, né? Como ter compaixão por alguém, né? Alguém que você julga estar tão errado. Então ele fala que a compaixão ela está ligada ao amor incondicional, né? Então isento de condições. Então a compaixão por pessoas que foram sobrecarregadas por essa negatividade. Ele fala, a exemplo do Hitler, então, que foi sobrecarregado por negatividade. Esse olhar, né, sobre o outro. Ele errou, tudo bem, ele estava sobrecarregado por negatividade, então se tirar dessa área de julgamento, né? O livro é esse daqui, é Deixar Ir, do David Hawkins, tá? Eu acho muito importante porque eu percebo que tem muito isso. E é difícil mesmo, né? É um caminho evolutivo esse olhar, né? De ter da compaixão independentemente da atitude da pessoa, né? De quem seja e do que faça, né? Mas eu acho que é uma prática, né? Conforme você vai praticando, conforme você coloca isso em seu coração. E a primeira coisa é querer isso, né? É querer se colocar, é querer ter compaixão pelas pessoas. E eu acho que a gente entra nesse campo daí evolutivo, né? Com o tempo isso se torna mais fácil, mais gradativo, né? E outro aspecto, né, que a Elizabeth Blackburn traz no seu livro também, a importância da autocompaixão, porque também nós somos muito punitivos com nós mesmos, né? Somos muito autocríticos, né? Somos muito impacientes, né? Somos muito rígidos. É a culpa, né? É a culpa. Então, normalmente, quando a gente tem, né? Quando nós temos um comportamento rigoroso com os outros, a gente tem com a gente tem também, né? Sim. Oi, Dom Magno, seja bem-vindo, querido. Eu estava comentando ontem com uma paciente enxaquecose, porque a enxaqueca ela está muito ligada ao controle, né? A pessoas controladoras, né? E aí quem tem muito controle também se culpa demais, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, o perdão, eu gosto muito de trabalhar o perdão na mesa radiônica, porque as mágoas sobrecarregam muitos chakras, né?
desequilibra muito. A gente tem que trabalhar com auto-perdão, porque as pessoas se cobram demais, né? Então, aí elas se cobram demais pelos erros delas e aquilo que elas podem ter feito para causar o erro do outro. É uma loucura, só. É uma coisa muito complexa. Então, isso tem que ser trabalhado, porque senão a gente entra num labirinto aí que não tem fim. A grande questão é a gente perceber como a animosidade, né? O estado da raiva, o estado o pensamento ruminante, né? O pensamento ruminante negativo, ele é altamente destrutivo para os telômeros, entendeu? Também o que a Elizabeth fala sobre os telômeros, isso aí já é uma antecipação do workshop de imunidade, né? Que a gente vai fazer de rejuvenescimento, né? E longevidade. Também é o devaneio negativo, né? Então, você já se pegou fazendo alguma coisa e aí está o pensamento negativo trabalhando, né? Então, isso é um comportamento automático do cérebro. Por isso que os cientistas que vêm pesquisando isso, eles trazem essa coisa de você deliberadamente estar intencionando ser uma pessoa melhor, né? Ou seja, não é a compaixão, o amor, não é uma coisa que vai cair da sua cabeça de repente, né? Deu um raio, um para-raio, assim, eita, agora fiquei amoroso, fiquei... Não, é uma conquista. Estou em paz agora, né? E é exatamente o que as pessoas buscam através das drogas, né? Porque as drogas, elas eliminam essas baixas frequências e a pessoa, de repente, vai para o paraíso, né? Só que ela não sabe como chegou lá, né? E aí vem a ressaca depois moral, e as pessoas, muitas, tendem a ficar dependentes desses medicamentos, né? Drogas legais ou ilegais, porque elas estão indo para um lugar que elas não sabem como chegaram, né? E terminam gerando um problema depois, né? Dependência química, alguns morrem de overdose também, né? Como é que você tem visto aí, Eveline, nos seus atendimentos, né? Essa questão da dependência de medicamentos, né? Ou de drogas lícitas ou ilícitas, né? As pessoas, o nível de angústia continua muito alto, as pessoas estão muito confusas, muito perdidas mesmo. Sim, eu ainda estão muito perdidas. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito crescente? A dependência emocional. Meu Deus do céu, como isso é grave, né? Mestre Adalberto Barreto, que bom você aqui. Só dar um oi aqui para o doutor Adalberto Barreto, criador das práticas integrativas aí de saúde, né? Me lembra o nome aí, doutor Adalberto, que me deu um branco aqui, né? Então, eu trato agora um pouco menos, né? Porque teve uma época que eu tocava um projeto, né, num hospital psiquiátrico e com os moradores de rua para tratar dependência química, né? Mas a dependência química cresceu muito, 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 né, com a pandemia, né? Dependência química e alcoólica, né? Mas terapia comunitária integrativa, isso. Lembrou? Olha, é um mestre da terapia. Olha aí, o trabalho do Dr. Adalberto Barreto é um trabalho de compaixão lindo, gente. Acompanha ele lá. É um mestre aí da terapia comunitária integrativa, um trabalho lindo aí, que tem vários países, né? Vários países do mundo já estão trabalhando com a metodologia dele. Continua, Eveline. Que lindo. Então, eu estava dizendo que além da dependência química alcoólica, a dependência emocional, né? Então, as pessoas passam a usar o outro como muleta, né? Porque crescer dói, então eu vou me apoiar no outro ali, junto, eu me apoio, a gente vai sobrevivendo, tá ruim, mas, né, fica ali, aí você se apoia, você não cresce e usa o outro como muleta, aí o outro também não consegue crescer, né? Então, isso vira uma situação quase de, acho que comensalismo, a gente vê isso na biologia, né? Sei lá de onde que eu tirei isso agora. Voltou uns 20 anos, mas acho que né? É que um se alimenta do outro ali, né? Aquela coisa. Então, isso é muito comum, né? E aí você pergunta, mas você tá feliz? Não, feliz mesmo? Ah, a paciente ontem falou assim, mas feliz, dá pra ser feliz? Meu Deus. O que você acha?
As pessoas, as pessoas, filha. as pessoas elas não associam a felicidade como um estado, né, que é um estado de preparação para a vida, né? Ou seja, todos nós estamos sendo convidados a viver e conviver com desafios, mas nós deliberadamente podemos escolher resolver as coisas de uma forma mais leve. Esse trabalho que o Dr. Adalberto Barreto, da terapia comunitária integrativa, ele reúne pessoas em torno de uma roda. Eu participei o ano passado com ele, né, de uma roda no Zoom, então é uma coisa muito linda. As pessoas falam de si, elas falam dos seus problemas e as próprias pessoas vão olhando para as soluções, entendeu? Ou seja, sem ficar justificando nada, apenas falando pela sua ótica, né? Então, quando a gente começa a falar pela nossa ótica, às vezes uma outra pessoa viveu aquilo ali também, fala daquela experiência e nos ajuda a ter uma compreensão maior. Então, é um processo de se apoiar também, comunitária, né? Essa coisa de você ter uma atitude de compaixão, de aprender com o outro, né? De cooperação, né? De ser mais cooperativo. Exemplo do que ocorre na mentoria coletiva, né? Então, muita gente fala, nossa, a minha pergunta já foi respondida. Porque existe sempre um denominador comum nos conflitos, né? Quando alguém começa a contar alguma coisa, então, assim, o outro já passou, e é muito comum, né? Porque a gente estava comentando esses dias. Ixi, lá vem um clássico, né? Por quê? Até o casamento, quando entra em crise, você fica quietinho, mas quem já se separou, quem já passou por esse tipo de experiência, você sabe que é um caminho que vai percorrendo. Você fala, ixi, Maria, já vi essa novela antes. Porque há um denominador comum, né? Há um denominador para as crises, então, casamento, para a dependência química, para a dependência emocional. Então, isso é muito legal. Até no livro do David Hawkins, nesse Deixar Ir, ele fala dessa coisa da gente, em comunidade, né? Pegando um gancho do trabalho do colega que entrou, de você se expor e de falar, ele fala assim que a gente vai alcançando os níveis, vai subindo os níveis, né? Então você tá na apatia, você entra na aceitação, da apatia, você percebe que na verdade a sua apatia tá ligada ao medo, né? Ao medo de não se colocar em movimento, né? Você não quer ou você tem medo? E aí você vai subindo de nível, né? Porque a apatia está lá embaixo, quer dizer, o medo já está em cima. Depois você começa a aceitar aquilo, e até você passar pelos níveis. Então é muito legal, porque isso envolve aí realmente uma escala evolutiva. Eveline, deixa eu fazer um convite aqui ao doutor Adalberto, se ele puder entrar. Adalberto, você quer entrar conosco aqui na live? O trabalho do Dr. Adalberto é tão lindo que seria muito legal ele trazer essa abordagem da compaixão, participar um pouquinho. Adalberto, se você quiser participar conosco aqui, faz um pedido aí que eu te chamo. Diga aí se você quer que eu te chamo, você dá uma palhinha aqui para nós, que o trabalho dele é um trabalho que envolve compaixão, envolve trabalho onde as pessoas falam de si, ó, como ele disse aqui, ó, na terapia comunitária. Cada um é parte do problema e parte da solução. Temos que buscar resposta dentro de cada um de nós, só assim saímos da dependência para a autonomia. Então, Adalberto, diga aí, se você quiser dar uma palhinha aqui para nós, dar um oi aqui, falar do seu trabalho, né? Nós já nos encontramos várias vezes, ele participou do Simpósio Internacional. Está no aeroporto em Paris, então não vai dar. Fica para uma próxima, Adalberto. Nós nos vemos em outro momento. Eu te convido para participar conosco aqui. Adalberto vive pelo mundo aí, levando a terapia comunitária para a Europa, né, para a África. Muitos países africanos adotaram a terapia comunitária. Na Suíça, ele dá congresso na Suíça, em vários países europeus, na América do Sul. Então, o trabalho dele vem ganhando o mundo. É um trabalho lindo, que eu recomendo que vocês conheçam. E é exatamente essa coisa, como ele disse, cada um é parte do problema e parte da solução, né? Então, assim, quando a gente passa a olhar, né, para o outro nessa perspectiva, a gente percebe que as pessoas todas estão buscando serem felizes, só que muitas vezes estão exatamente amparadas, estão prisioneiras das suas próprias emoções aflitivas, né? Ou seja, do sofrimento passado. Então, aquele sofrimento passado
é como se ele tivesse ali, é como diz aquela música do Lulu Santos, né? É o passado rondando a nossa porta feito uma alma penada, né? Então, aquela alma penada que fica ali, né? Mendigando, né? E aí, se você, nos relacionamentos, se a compaixão, não há espaço para compaixão, então o julgamento vai pegar pesado, né? Então, a importância do diálogo, de se ver parte do problema e parte da solução. Então, esse aprendizado que nos leva a um caminho evolutivo de leveza para você sair daquele estado, você só vai sair se você entrar num processo de, né, a compaixão, ela vai permitindo que a gente possa olhar para o outro através de uma outra lógica, entendendo por que é que ele sente aquilo. Porque quando eu olho para a pessoa e conheço a história da pessoa, né, então eu para mim mesmo, né? Então, assim, eu vejo onde estão as minhas limitações, onde eu, às vezes, me pego tendo medo de alguma coisa, eu digo, mas isso vem de onde, meu Deus? É um sentimento de escassez, eu digo, de onde é que vem isso? E aí, quando eu começo a olhar para a minha história, eu começo a me compreender melhor. Eu posso ter compaixão comigo mesmo, né? E posso, a partir de uma reestruturação, uma ressignificação do meu passado, né? Honrar o meu passado e me permitir ir para um outro plano, né? Um outro nível de percepção. É assim que a gente vai escalando essa escala de frequência, né? Por isso que é uma coisa assim, não, eu quero ter valores elevados, eu quero vibrar em frequências mais altas, né? Eu quero, ou seja, eu quero me aproximar do amor, quero me aproximar da compaixão, da paz. Então, isso é uma coisa, né, Eveline? É algo que a gente precisa, é uma conquista diária, não é mesmo? E quem foi os maiores problemas que você já enfrentou na sua vida foram causados por quem? Por você, não foram? E as soluções estavam onde? Dentro de você. Os maiores problemas que eu já enfrentei foram causados por mim. Né? Fruto das minhas escolhas, mas as soluções também. Até, principalmente, especialmente os meus problemas de saúde. Foram causados por mim. Né? Eu tive um tumor que foi causado por mim. Resultado dos processos emocionais que eu passava na época. E a cura veio de onde? Também dentro de mim. Né? Esse olhar, ele é um olhar doloroso, né? Dói, mas é essencialmente curativo, né? O livro, responder... entendi por que ela perguntou. Não, deixa eu ver o nome aqui. Celine, no meu Instagram, eu postei esse livro, mas eu postei o livro a edição que estava na minha mão, era a edição do Wallace, que é de Portugal, né? É a minha de Portugal, mas ele já está sendo... na época que eu comprei, não tinha aqui no Brasil. Essa edição aí já é brasileira. Esse aqui, Tia Eve comprou no Brasil mesmo, que eu sou menos internacional com o rapaz aí de cima. É porque não tinha. Na época não tinha. Eu procurava esse livro aqui, não encontrava em lugar nenhum. Eu encontrei em Lisboa, né? Fui numa livraria em Lisboa e comprei os 2 livros dele que tinha lá. Então, esse aqui, adivinha onde eu comprei? Duvido que você sabe onde eu comprei. No Mercado Livre, né? Esses dias eu estava no aeroporto, eu vi um avião todo coisa assim do Mercado Livre. Se Mercado Livre, ele devia pagar para mim. Ele devia me dar umas passagens aéreas de tanta coisa que eu compro lá. Porque todo mês eu compro um livro. Esse aqui é do Mercado Livre, tá? Mas assim, tem. Você compra na internet. Deixaria ele tem o Força e Poder também. Você consegue, inclusive, comprar os 2 em pacotinhos assim promocionais, tá? Vale a pena, vale a pena. E tem também gente, tem algumas edições que ainda não foram traduzidas, mas você encontra na Amazon. Tem algum livro dele em inglês. Então, um conteúdo maravilhoso, né? Eu queria aproveitar para quem chegou agora, para lembrar que no domingo, depois de amanhã, nós estaremos fazendo mais uma aula experimental, tá? Então, você pode se inscrever na aula experimental. Quem está aqui no Instagram, é só você deixar um comentário, eu quero, tá? Que você vai receber o link no seu privado. Quem está no YouTube, né? Quem está no YouTube e no Facebook, a Laís vai estar colocando o link diretamente, você pode clicar no link e se inscrever. Pode convidar quem você quiser. Nós vamos estar trabalhando essa parte do renascer. As 4 etapas, eu vou estar mostrando as 4 etapas para o salto quântico na vida. Né? Então, a primeira etapa tem a ver exatamente com essa avaliação profunda, essa busca por autoconhecimento, esse mergulho
esse mergulho dentro de você. Depois você precisa, depois que você identifica as causas, é importante que você se liberte dessas causas. É enfraquecer essa memória, né? Porque a grande questão é que as pessoas elas ficam lá rebobinando a negatividade. Então, como limpar essas memórias? Então, é isso que a gente vai também trazer nessa aula de domingo. Né? E aí, naturalmente, à medida que eu vou, né? À medida que eu vou tendo essa compreensão, né? Eu vou ampliando a minha percepção. Né? Então, porque de repente eu digo, olha, eu agia sempre assim, eu era um refém da raiva, eu era um refém do ódio, né? Era o refém da inveja, né? Porque a inveja tem a ver exatamente quando você começa a ficar infeliz com a felicidade do outro. Você começa a sofrer com a felicidade do outro. Então, cuidado com a inveja. A inveja é um sentimento muito traiçoeiro e ele é também um sentimento que impede você de acessar aquilo que a outra pessoa está acessando, né? Porque você está se colocando num patamar, muitas vezes, de inferioridade, você está sofrendo com aquilo, entendeu? Então, você está criando um obstáculo para chegar naquele lugar também, né? Então, é muito importante ter clareza sobre isso. Então, vocês podem, quem está... E aí, o caminho para toda essa estratégia que nós estamos orientando as pessoas aí para um nível de vibração mais elevada, né? Que a gente, o salto quântico é uma motivação interior para você mudar a sua vibração, né? E aí exatamente é quando acontece esse processo de transformação. E a transformação leva à cura, porque a cura nada mais é do que você passar, ou seja, olhar para a solução, né? Eu crio os problemas dentro de mim, mas eu também crio as soluções dentro de mim. Eu posso criar se eu exatamente tiver uma nova compreensão. Então, na aula de domingo, quem está no Instagram aqui é só colocar eu quero. Quando você escreve eu quero, você automaticamente recebe lá no seu privado o link. É só você colocar lá seu e-mail e receber no seu e-mail você vai receber o link do Zoom. A aula será no Zoom às 9 horas, ao vivo, com a presença de Eveline também. E a Eveline vai estar fazendo as medições do chakra. Vamos fazer, então, para a gente encerrar, Eveline? Você está com a... Tá? Então, nós vamos... Domingo, vocês fazem o que o pessoal tem feito e me contado, assim, vocês abrem a aula do Zoom domingo, aumenta o volume, aí deixa a casa inteira escutar, entendeu? Deixa o marido ouvir, porque pode ser que na hora ele não pare para escutar, mas com o tempo, né? Isso vai entrando no coraçãozinho dele, entendeu? Fora que um conteúdo edificante vai melhorando a energia da sua casa, né? Com certeza, gente. Vamos pegar. Então, a gente vai... Eu vou precisar que três pessoas coloquem o nome, a data, o nome de batismo e a data de nascimento. Uma do Instagram, uma do Facebook e uma do YouTube. Então, vocês colocam o nome completo. A Eveline vai usar a metodologia de radiestesia para identificar, né, não localmente, ela vai se conectar vibracionalmente a você, energeticamente, né? E aí eu preciso do nome com a data de nascimento, tá? Data com a data de nascimento. Coloca junto, gente, o nome de batismo. Tem que ser o nome de batismo. Se você bota uma coisa ou outra, eu não posso lhe chamar. Aí, Aline Nogueira Gonçalves. Aline Nogueira Gonçalves. Nogueira, né? Nogueira, tem um I, Nogueira Gonçalves, 5/6/1978. 5/6/1978. Agora vamos pegar aqui, vamos pegar Dom Magno, diretamente lá de Portugal. Dom Magno é Oswaldo de Almeida Magno. Oswaldo de Almeida Magno. Oswaldo de Almeida. Luci Pasqualino, seu nome é só esse, não tem mais. É 19 de fevereiro de 1967. Coloque o seu nome. Oswaldo? Oswaldo é 19 de fevereiro de 1967. Luci, eu acho que seu nome deve ser maior, não? Tem que ser o nome completo, né? Eu preciso do nome completo, Luci. Deixa eu ver aqui se tem alguém do Facebook aqui. O nome é completo, então é esse mesmo. Luci com I, Pasqualino, Paz, P-A-S-C de casa, H de hoje, O-A-L-I-N-O.
Lino, Pascoalino. Pascoalino. Lucy Pascoalino. Tá? E a data? Lucy Pascoalino, 3 de 1 de 1966. 3 de... Então já tem, então, 3 aqui. Tem 3. Então, vamos... Então, esse trabalho é um trabalho que a gente vem fazendo no curso Salto Quântico, gente. Todas as pessoas que participam do curso Salto Quântico, elas têm, para entrar no curso, nós damos essa medição, né, de bônus, as pessoas ganham, para ter uma ideia qual é o nível de saúde que ela se encontra, qual é o nível de consciência que ela se encontra e como estão os seus 7 chakras. Você vai ver que há uma relação direta entre o nível de saúde, o nível de consciência e o equilíbrio dos chakras. A ideia é que a gente possa trazer ferramentas, conhecimentos, mudança de estilo de vida, mudança de hábitos mentais, emocionais e também comportamentais, né, para que a pessoa possa elevar a sua vibração e ter mais saúde, né, e vibrar em consciências, nível de consciência mais elevado, né? Ô, Cícera, é só você escrever eu quero, tá? Não precisa escrever uma frase, só põe eu quero aí no Instagram que você já vai receber o link da aula de domingo, tá? Eu vou explicar, então, o que é. Esse daqui é o biômetro de Bove, tá? Então, assim, como dizer, não é magia, é ciência, como dizeria o paciente. Isso daqui é uma avaliação radiestésica, tá? Então, eu entro no seu campo vibracional e a partir da vibração do seu campo, eu vou avaliar como que você está aqui na escala. Então, esse é o biômetro de Bove. Ele varia aqui de 0 a 10 mil, onde em 6.500 começa uma frequência vibracional de cura. Ou seja, essas suas células estão vibrando em saúde ou doença. Eu posso medir uma pessoa, uma planta, uma comida, um animal, tá? Tudo que tem vida, então a gente consegue medir, já que as células emitem radiações, tá? A energia da casa aqui... também, né? Oi? A energia da casa também, né? A energia da casa também, palavras, livros, músicas, tá? Tudo que emite energia. E aí aqui, eu não sei, o pessoal quer muito assim, eu não sei se você quer muito o quê. Se por aula, tem que escrever eu quero, tá? Aí aqui também eu vou avaliar os chakras. Peraí que eu só vou explicar, daí eu vou fazer a medição, tá, gente? E aqui é a escala de consciência de Hawkins, então, que a gente comentou no começo da live, tá? Começa aqui na vergonha e vai até a iluminação, tá? Lembrando que aqui em 200, deixa eu chegar mais pertinho aqui, em 200, que é a frequência da coragem, é onde começam os processos de cocriação da realidade, maior expansão da consciência e a coragem mesmo, né? Onde você tem uma tomada ali de autoempoderamento, tá? Da vida. Então, a gente está falando que o maior número de pessoas estejam nessa frequência, né? Já que 85% da população mundial está abaixo dela, certo? Então, vamos lá. É muito importante você entender isso que a Eveline falou. 85% da população está vibrando abaixo da frequência da coragem, que é uma frequência logarítmica, né? Um trabalho científico espetacular feito pelo Dr. David Hawkins, e que é aí exatamente onde as pessoas adoecem. O que nós fazemos, o que nós vamos estar ensinando na aula experimental para vocês é como elevar essa frequência, o salto quântico, né, que é exatamente essa possibilidade que a gente oferece também na aula experimental, é você elevar, você subir, né, na escala de frequência, mudando a sua compreensão da realidade, né? Exatamente. Então, eu vou medir aqui a Aline Nogueira Gonçalves, tá? Então, eu venho com um pêndulo aqui, eu vou ler o campo dela. Lembrei de uma coisa muito engraçada que aconteceu ontem, que eu já vou contar. Eu vou tirar os comentários provisoriamente, tá? Só para facilitar aí a visualização.
6.450, tá um pouquinho abaixo, tá? De onde começa a frequência da saúde. A frequência da saúde começa a maioria das pessoas estão entre 6.500 e 8.500. É o comprimento de onda, né? Esse aí é relativo ao comprimento de onda. Então, Aline, 6.450, então tá um pouquinho abaixo, já que a frequência da saúde começa em 6.500, tá com frontal, laríngeo, cardíaco e plexo solar desalinhados, então 4 dos chakras. Alinhando esses chakras, a sua frequência já sobe significativamente, tá? Claro. E o importante, né, Evelina, é descobrir o porquê, o que é que está levando esses chakras a estarem desalinhados, as causas, né? Então, cada chakra está ligado a um plexo nervoso, sistema endócrino, né? Então, e afeta a tua imunidade também. Então, lembrando, primeiro a gente caminha naquela escala lá, no biômetro de Bove, tá? Para depois a gente caminhar aqui em Hawkins, porque aqui é uma escala logarítmica, então para você passar de uma faixa para outra é perfeitamente possível, mas é uma escala logarítmica, então assim, requer esforços, né, em todos os sentidos, tá? Você tá aqui, Aline, você tá na raiva em 150, tá? Frequência da raiva, né? Então, da ira, da raiva. Então, procura olhar, Aline, o que é que você está processando interiormente, porque para você escalar para a próxima frequência depois da raiva é o orgulho. Depois do orgulho é que vem a coragem. Então, aí você está sendo convidada a um processo de cura, tá? Na aula de domingo, a gente vai estar aprofundando essa temática, por isso você precisa deixar aí. Eu quero para que você possa conhecer essa metodologia das 4 etapas para o salto quântico. Vamos ver a segunda pessoa agora, então, não é? Vamos ver o Oswaldo. É o Oswaldo, né? É o Oswaldo Maio, diretamente lá de Portugal. Ontem à noite, antes de dormir, meu filho falou assim, mãe, essa pedra aqui que você me deu, eu dei um colar com uma pedra dele. Ele falou assim, pode ser usado como pêndulo? Falei, pode. Ele falou assim, é que eu queria medir se os chakras da minha namorada estão alinhados. 8 anos, meu Deus. Com 8 anos, né, já tá medindo o chakra da namorada, olha aí. Olha aí a evolução, né? Esse menino vai fazer história na radiestesia. 6.800, então, ó, já o Oswaldo, ele passou um pouquinho de onde começa a frequência da saúde, tá? Tá no início aí, viu, Oswaldo? Dá para subir bastante ainda, mas já é um bom sinal. Tá com 3 chakras desalinhados. Frontal, laríngeo e cardíaco. 3 chakras, né? Veja que a frequência é um pouco mais alta, menos chakras desalinhados, né? Agora vamos ver a frequência. Tá em 175, tá? No orgulho aqui, ó. Na segunda faixa. Tá na faixa do orgulho, Oswaldo. Então tá pertinho aí de mais um empurrão e mais um salto quântico, aí você chega na frequência da coragem. Aparece lá na aula experimental domingo, você já se inscreveu, né? E aí nós vamos estar exatamente mostrando esse roteiro para você elevar a sua vibração, ou seja, aprender a olhar para você a partir de uma nova perspectiva, né? Agora vai ser... Agora é Lucy Pasqualino. Lucy Pasqualino, ok. Em janeiro de 76. Então vamos para Lucy. $6.000. Lucy está em 6.000, né? 6.020. 6.020, tá baixinho. Tá com 5 chakras desalinhados, tá? Frontal, laríngeo, cardíaco, plexo umbilical. 5 chakras desalinhados, Lucy. 5 chakras. Vamos ver como A primeira você... coisa que eu sugiro seria alinhar esses chakras, porque tá muito abaixo, né? Da frequência da saúde. Claro.
Vamos ver, então, como é que está a frequência no nível, na escala de consciência, né? Tá no desejo, Luci, ó, em 125, que é a faixa amarelinha aqui, 125, tá? Né? Muito interessante. Observe, pessoal. Observe que aí a relação entre o estado de saúde, entre o nível de consciência e entre os chakras. Para que você possa entender a medicina quântica, a medicina vibracional, né, Eveline? Você vai perceber exatamente a importância desse investimento interior, né? À medida que você muda de frequência, de compreensão, né, da realidade, né, você tende a também melhorar a sua saúde. Você tende também, né, a alinhar os seus chakras, tá? Então, esse trabalho que a gente está fazendo, conjunto, é exatamente oportunizando aquelas pessoas que estão em busca de autoconhecimento, que querem se libertar dos medicamentos químicos, como nós fizemos, né? Já há muito tempo, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico, né? E mostrar que o caminho é o caminho da autocura, mas o caminho da autocura é o caminho do autoconhecimento, né? Então, na aula de domingo, né, vocês podem ter essa oportunidade e aquelas pessoas que querem se aprofundar mais poderão também participar do nosso curso Salto Quântico Avançado, com mentorias, onde eu dou 5 mentorias, e a Eveline faz um trabalho de mesa radiônica, né? Em cada aula ela faz um atendimento com mesa radiônica, onde faz exatamente um processo de avaliação e um processo de identificação, transformação e cura. Então, as pessoas podem ver um processo de cura acontecendo, né? Uma mudança interior que leva a uma compreensão, né? E, claro, a pessoa vai ter que sustentar isso, né? O que nós ensinamos no curso Alto Quântico é como você sustentar a vibração. Porque não adianta você ir para um lugar que você não sabe como ir. É o que fazem as drogas, os medicamentos químicos, eles fazem isso. Você toma um antidepressivo, ele leva você para um lugar, mas você não sabe ir sozinho. Aí você tem que ficar dependendo a vida toda. Você se entope de álcool, também vai para um lugar, mas você não sabe, né? Você se entope de cocaína, de crack, seja lá o que for. Ganha na Mega Sena e não sabe gerenciar o seu dinheiro. Ganha na Mega Sena. Então, o que a gente está proporcionando é, de maneira educativa, trazer essa possibilidade de evolução espiritual, gente, espiritual. Né? O trabalho nosso é um trabalho de evolução espiritual, emocional, né? Então, você colocando eu quero, você escrevendo eu quero, nós vamos trabalhar no próximo domingo renascimento. Essa possibilidade de você renascer para o novo, de você renascer para uma nova personalidade, de você estruturar um novo eu, né? Então, quem está no YouTube, a Laís está colocando diretamente o link, é só você clicar e se inscrever. 9 horas, e amanhã, às 7 horas, nós vamos falar sobre um salto quântico no Sansara. Então, eu vou pegar essa questão da roda da vida, né, que os budistas estudam tanto, e a gente vai estar falando sobre esse salto quântico no Sansara, tá? Eita, essa rodinha é comprida, hein? Essa rodinha é comprida, e é exatamente onde, se você não estiver atento, você fica, onde você fica, nós ficamos prisioneiros, dando volta ao Sansara, as voltas em círculo, né? É o ciclo de nascimento e renascimento. Se você não aprende, você volta de novo, né? Vai para a sala de aula, vai. Vai nascer e morrer, cabeçudinha, até aprender, né? Até aprender, exatamente. Então, a gente vai estar falando desse tema tão profundo, né? Se você não conhece a roda do Sansara, dá uma olhada, né? A roda do Sansara, né? Para você ter uma ideia do que nós vamos falar, chamada Roda da Vida. A gente vai estar falando um pouco sobre isso aí. E é exatamente, né? A gente vai, à medida que a gente evolui, a gente também vai escalando aí Sansara, até que a gente não precise mais estar repetindo as mesmas coisas, né? Então, essa oportunidade que a gente está oferecendo a vocês. Eveline, deixe sua mensagem final aí para as pessoas. Vamos para a compaixão na prática? Vamos pegar um copinho de vidro? Meu senhor, minha senhora, traga a vasilha. Eu tô igual aqueles carros que passam aqui na rua. Já tá com o copinho do lado. Então, pega um copo de vidro que a Eveline vai fazer agora a fluidificação da sua água, tá? Para que você possa já entrar numa vibração compatível. Cadê o sino? Opa!
Agora vamos dar um golinho na água. Bora pôr em prática a gente medir alguém antes e depois do sino? Eita, amanhã ou então, domingo? Você quer medir agora? Quer medir agora ou deixa vamos amanhã. A gente faz. Ó, então é o seguinte, gente, amanhã a gente vai fazer antes do sino. Então, essas 3 pessoas que a gente escolher, a gente vai, de repente, escolher uma pessoa e vai medir depois também, né, para ver exatamente essa fluidificação, a vibração do sino, como isso influencia. Então, amanhã, às 7 horas, nós vamos fazer essa experiência prática aqui com vocês, tá? A Lucy Pasqualino, né, que apareceu com a frequência mais baixa, ela disse que está no momento de perda. E isso desequilibra tudo, e sim, é difícil manter a vibração alta. É compreensível, Lucy. Emanamos aí boas vibrações. Lucy, tá? Oi? Eu tô dizendo para ela buscar ajuda, né? Busca ajuda, né? Qualquer coisa, ajuda. entre em contato aí com a Eveline, você pode até fazer uma mesa radiônica com ela, e se inscreve lá na aula experimental, porque a gente vai estar trazendo um conteúdo. Vem amanhã também, né? Vem amanhã, a Lucia, ela já medita com o sino, ela está fazendo aqui que o sino faz milagres. Então, vem amanhã para a aula de amanhã, a gente vai falar sobre o Sansara, tá? Venham amanhã às 7 horas que a gente vai estar fazendo essa experiência de medir o impacto antes do sino, antes da fluidificação e depois do sino. Como é que o sino, né, como é que a vibração do sino impacta na vibração das pessoas. Então, a gente vai medir uma pessoa antes e vai medir depois, tá bom? Para a gente ter essas experiências ao vivo e a cores. Então, nós aguardamos vocês amanhã às 7 horas e na aula experimental de domingo às 9 horas. Uma boa sexta para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Teve gente que depois do sino passou do orgulho para a coragem, que legal.